Então, a gente pode ver, através do que você trouxe, que o papel da criança não é só... assim, é fundamental, não só de trabalhar, mas de ser exemplo pra gente. Mas como a gente pode colocar uma criança para atuar dentro da igreja? O que a gente pode fazer para uma criança trabalhar de uma forma que ela vai se sentir útil? O que a gente pode fazer? Dar uma função? Se a criança ela vai ter essa autonomia? Se tem que partir de um adulto? Se a gente, enquanto, né, líderes ou pessoas que vão ministrar na vida das crianças, tem alguma função que a gente pode fazer para colaborar nisso? Como que a gente pode deixar as crianças trabalharem? Aí você falou, né? Às vezes a pessoa tá ouvindo agora e fala assim, como assim? A criança trabalha na igreja? Como assim? Eu nunca vi isso. Você nunca viu porque os líderes das igrejas, eles são adultos. E os adultos, eles têm um olhar para os adultos. Né? Quem na igreja que tem um olhar para as crianças, quem trabalha para as crianças, às vezes os pais das crianças e alguns pastores. O meu pastor, graças a Deus, todos os nossos pastores, eles têm muito essa visão. Mas não são todas as igrejas que são assim, né? Tem várias igrejas que até os pastores não estão nem aí. O que tiver pra criança tá ótimo. E é isso aí. Então, primeiro ponto. Por que a gente não vê as crianças trabalhando na igreja? Porque os adultos não dão a oportunidade, né? Tem uma coisa que a gente acredita que não é o lugar da criança, que é a posição de liderança. Então, cargos de liderança, de ministério e tudo mais, ainda não é função da criança. Por quê? Porque isso envolve uma maturidade não só espiritual, mas uma maturidade de vida que a criança ainda não tem. Emocional e tudo mais, que ela ainda não construiu, está sendo construída. Então, esses papéis ela não assume. Mas dentro da igreja, tem outras coisas que a criança pode fazer. Mas ainda assim, a gente pensa, como exatamente a gente pode fazer isso? Só que tem uma coisa muito interessante também que a gente está vivendo, que eu acho que é uma tendência que vai crescer cada vez mais. Não é uma tendência, é algo que as pessoas realmente vão entender a importância, que é a igreja multigeracional, né? Então, antes, você via num culto adolescentes, crianças, jovens, adultos, idosos. Quem que você via no louvor? Adultos. Quem que você via pregando? Adultos. Quem eram os diáconos? Adultos. E aí, quando você traz para a igreja multigeracional, foi exatamente o que aconteceu aqui no Industrial 1, você vê, no culto de adolescentes, quem faz 99% das coisas? Os adolescentes. Quem no culto de jovens faz 90%? Os jovens. E no culto das crianças, as crianças também fazem muitas coisas que aqui elas não vão ter oportunidade. Então, por exemplo, no nosso culto Kids, os adultos não oram basicamente hora nenhuma. A Estela faz parte do ministério, ela sabe. Sim. Para tudo. Se vai começar o culto na hora da oferta, se for orar por lanche, se for orar por alguém. Tudo. Sempre são as crianças que oram. Por quê? Porque ali é um lugar que elas têm mais liberdade para isso. Às vezes é difícil mesmo num culto de adultos você trazer isso, até porque não é todo mundo que entende. Então, assim, vai abrir o culto e vai ter uma criança abrindo o culto, o povo vai ficar assim, por quê? Sabe? Então, é isso que eu vejo de ser uma coisa assim, o quão é importante a igreja multigeracional, as gerações se encontrando e trabalhando ali onde elas se identificam. Então, no nosso culto, as crianças, elas têm muita vez e elas sempre oram. Começamos também o projeto que a gente já tinha começado ano passado, mas a gente teve que parar por causa da pandemia, que são as crianças no louvor. Então, as crianças também cantam. E a gente vai aumentando essas funções. Daqui a pouco as crianças vão falar também na hora da oferta. Então, a gente está fazendo isso para a criança entender. Olha, não é quando você ficar adulto que você vai precisar, desde agora, você pode servir na igreja, você pode fazer algo, né? E imagina assim... tem pessoas que lá, quando elas estão 18, 20 anos, elas descobrem que elas têm um dom, assim, um talento para cantar e começam a cantar. Mas e se a gente incentiva as crianças desde cedo? Sabe? A gente começou... nessa semana, inclusive, a gente começou a conversar mais com os pais sobre isso, né? E os pais, nossa, meu filho vai adorar, minha filha vai achar incrível, nossa, isso vai ser muito bom, ela cantando lá na frente. Então, olha esse incentivo, né? Ali a criança vai descobrir um dom, um talento, e desde lá ela vai estar servindo a igreja, servindo a Cristo com o talento dela ali que ela tem, né? E aí, olha quanto a gente ganha, né? Olha quantos anos uma pessoa que começa a cantar com 20 anos já né? Podia ter aproveitado para cantar. Que essas crianças elas vão envelhecer. Então, elas vão chegar nos adolescentes já preparadas. Exatamente, já preparadas. Então, tudo que a gente vai vivendo nunca vai ser em vão, né? Por exemplo, eu não fui líder de adolescentes e de jovens à toa. Isso me ajudou muito, me ajuda demais na liderança que hoje eu tenho das crianças. Então, todas essas experiências que as crianças estão tendo hoje, de orar lá na frente das outras crianças, de cantar lá na frente, tudo isso vai sendo uma construção, tudo isso vai trazendo para elas responsabilidade. Olha, eu não posso chegar lá e cantar sem ensaiar de qualquer jeito, eu tenho que ter um compromisso. Para Deus, eu preciso tudo que eu vou fazer, mas principalmente para Deus, eu preciso fazer com excelência. A obra não pode ser feita relaxadamente, né? Que fala na Bíblia. Então, eu preciso fazer de uma forma
correta. Olha, eu vou orar aqui na frente das pessoas, eu não vou ter vergonha de orar. Se me chama para participar lá na frente, eu vou participar, porque por que eu vou ter vergonha? Então, a gente já vai trabalhando ali na prática muitas coisas com elas. Então, assim, o melhor meio que eu vejo hoje para as crianças servirem e trabalharem na igreja é quando nós temos a igreja multigeracional e no próprio culto delas, ali onde elas se identificam, elas servem. Claro, no culto dos adultos, a criança pode cantar no louvor? Pode. Pode orar? Pode. Mas eu sempre vou defender a igreja multigeracional, porque não é que ela é a única que dá certo e quem não faz assim tá errado, não é isso. Mas por experiência própria, pelas nossas vivências, a gente tem visto que isso é uma maneira de frutificar, assim, de uma forma gigantesca. E dar o foco para aquelas pessoas. Para aquelas pessoas, de valorizar aquelas pessoas, de fazer com que aquelas pessoas entendam que aquele lugar é importante, que elas têm responsabilidade ali, chamar outras pessoas, as outras pessoas vão querer estar ali, porque os pares delas estarão ali, né? Se eu chamar um adolescente para ir num culto de idosos, ele vai ficar tipo, mas por quê? Chama um adolescente, é um culto de adolescente, a igreja é preta, tem luz. Vai falar assim, nossa, eu quero. As músicas são animadas. As músicas são animadas, então ele vai. Então, essa coisa das gerações, ela é muito importante, né? E trazer a criança para ela trabalhar nessa questão das gerações também é muito importante. Não é o único. Qual o exemplo que a gente tem, assim, um dos maiores exemplos na Bíblia? Samuel, né? O sacerdote Eli já estava ali com Samuel desde que ele era pequenininho trabalhando, né? O Senhor chamou Samuel, Samuel, Samuel. O que está acontecendo? Samuel, até que ele entendeu. Eis-me aqui, Senhor. E em Samuel mesmo fala, né? Que Samuel ministrava a palavra de Deus, ainda menino, usando estola sacerdotal de linho. Então ele estava assim, dos pés à cabeça, preparadinho, no esquema, junto com o sumo sacerdote Eli ali, super importante. Não estava num culto kids, estava ali mesmo, né? No templo ali deles e já ajudando. Como? Não sei. Às vezes ele ajudava tocando, às vezes ele já ajudava limpando, às vezes apagava, acendia a luz. Não sei o que ele fazia. Mas desde pequeno, Samuel estava ali com alguém importante, usando uma estola, usando uma coisa importante ali, de linho, super chique, ajudando nas coisas, já trabalhando desde cedo. Jesus, a gente vê também que ele já ficava lá nas sinagogas, discutindo, conversando, desde que ela era jovem, tinha um conhecimento. Então, assim, precisamos voltar o nosso olhar. Né? Temos um culto kids, use mesmo as crianças, envolva as crianças. Não trabalhe com igreja multigeracional ainda. Busque formas com que no seu culto, no seu momento, no seu GECEL, seja o que for que você vai fazer, inclua as crianças. Né? Porque elas precisam entender que elas são importantes e a gente vai estar, assim, perdendo demais de não envolver as crianças. Né? O reino vai estar perdendo de não envolver as crianças. São duas coisas que eu acho muito importantes. No culto geracional, as crianças também vão perdendo a vergonha, que você vê muito em adolescente, por exemplo. Ora pra gente no GSL e não quer orar porque tem vergonha. Ora, faz isso pra gente, não quer fazer porque tem vergonha. Quando a gente já... Aí o outro ponto importante. Quando a gente já vai instruindo e preparando desde cedo, quando chega na fase que é o ápice, vamos dizer, que é quando você vai ser adulto, você já está super bem preparado. Isso. Você já aprendeu no culto kids como que você tinha que orar e como que você tinha que louvar. No culto de adolescentes, você aprendeu a pregar. E quando chegar na sua hora, lá nos adultos, você já vai saber tudo, porque você já fez tudo. Você já teve a oportunidade de fazer tudo. Isso. E não sentiu vergonha, porque por mais que num culto, por exemplo, tal de adolescentes, se a gente coloca uma criança para cantar ou pra orar, ela vai sentir vergonha, porque aquilo não é o nicho dela, aquilo não é o lugar dela. Ela sabe que tem pessoas maiores e que muitas das vezes, segundo ela, vai estar mais preparada do que ela para fazer. Ou até vai rir dela, né? Sim, ela vai sentir vergonha. E no culto dela, ela vai se sentir abraçada e vai se sentir importante. Então, assim, ver elas trabalhando é muito gostoso, é muito lindo, porque a gente vê o potencial. Não que a gente não foi investido. Eu fui muito investida quando era criança. Você, a Fernanda, todos nós, que hoje já somos mais velhos, a gente sabe que de uma forma ou de outra teve um investimento na nossa vida. Sim. Mas quando a gente vê uma criança, desde criança, já sendo investido pesadamente para ela estar lá no louvor e ela aprender em casa que todo dia, se ela vai cantar tal música, ela tem que ler, cantar a música em casa, aprender o tom, ela já vai aprendendo, e você vê assim, é um esforço tão legal, Sim. que por a gente não estar acostumado de uma forma ou de outra, a gente diminuir as crianças, então quando a gente vê isso acontecendo, a gente fica assim, gente, que coisa linda! Incrível. E traz um senso de responsabilidade, né? Ela aprende que ela precisa ter uma rotina de oração, ter uma rotina de estudo,